Esse menino só puxou a mãe. Nada a ver. É a cara do pai. Esse menino é coisa ruim, viu? Tá no sangue, isso é coisa de família. Provavelmente você já ouviu alguma dessas frases, né? E o que é que tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Vem que hoje é dia de genética. Olá, seja bem-vindo a esse canal, eu sou a professora Artemisia e se você caiu aqui de paraquedas, eu peço que você se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Como as características são passadas de pai para filho? Bom, a resposta para essa pergunta teve muitos argumentos bem loucos ao longo da história. Eu vou contar a história! Para começar, vamos falar de Hipócrates, um filósofo que viveu há 410 anos antes de Cristo, que elaborou uma teoria chamada de pangênese. Então, para ele, o homem produzia pequenas partículas em cada um dos seus órgãos, chamados de gêmulas, e elas eram enviadas para o sêmen. Então, o homem, durante a ejaculação, enviava essas informações para o filho. E o papel da mulher, qual era mesmo nessa história? Só basicamente ficar lá fazendo com que esse bebê crescesse e tivesse nutrição, né, até a hora do parto. Contribuição genética, zero. Já para Aristóteles, pois é, mais uma vez ele aparecendo aqui nos vídeos dando seus pitacos, né? Mas eu não vou criticar não, porque naquela época não existia Twitter, então a galera tem que fazer isso via pergaminho. Inconformado com essa teoria de Hipócrates, algumas décadas depois, Aristóteles disse que, na verdade, as informações eram enviadas por uma mistura de sangue. O homem enviava o sêmen, que é o sangue purificado, e a mulher o sangue da menstruação. Em 1667, quando finalmente Leeuwenhoek descobriu o microscópio, aí que a galera surtou, porque ele descobriu que lá dentro do sêmen existia um espermatozoide. E o pessoal começou a olhar, observar e não sei se era problema de visão, se era uma mente muito fértil, ou porque realmente o pessoal queria dar uma contribuição para a ciência. Eles começaram a enxergar dentro daquele espermatozoide um serzinho em miniatura. Essa ideia recebeu o nome de hipótese pré-formista, que era justamente dizendo que o ser vivo já estava pronto antes mesmo da fecundação. Que viagem é essa, velho? Só lá para o século XIX, depois que a microscopia avançou bastante, é que se percebeu que quando o óvulo e o espermatozoide se uniam no processo de fecundação, é que um novo ser era originado. A resposta para essa pergunta atualmente está na transmissão genética. Hoje a gente já sabe que os cromossomos estão lá no núcleo das células e eles resguardam o nosso DNA. E no nosso DNA existem vários genes que nos condicionam algumas informações, como por exemplo, cor dos olhos, nosso tipo sanguíneo, a presença de sardas. E esses genes são repassados de pai para filhos durante a fecundação. E se hoje nós já temos essas informações, é em grande parte graças ao trabalho de um monge chamado Gregor Mendel, que lá por volta da década de 1860 explicou como é que funcionavam os princípios da hereditariedade. E detalhe, isso 10 anos antes da descoberta do DNA. Isso é que eu chamo de um homem visionário, viu? Ele tinha tanta visão que o seu trabalho só foi reconhecido depois da sua morte. Essa doeu lá dentro, cara. Porque ele era muito à frente do pensamento da época da comunidade científica. Eu poderia passar uma meia hora desse vídeo só chorando as pitangas por causa do infortúnio desses professores aí que não reconheceram o trabalho de Mendel. Mas vamos ao que interessa. Um dos princípios mendelianos é atualmente conhecido como Lei da Segregação Independente, que diz que os alelos se segregam, ou seja, eles se separam durante a formação dos gametas e se unem aleatoriamente durante a fecundação. Basicamente, a chance de você herdar uma característica específica é uma loteria. Eu vou processar você. Processar? Porque eu não nasci com os olhos azuis do meu pai. Mendel realizou seus estudos utilizando plantas de ervilha e ele selecionou 7 características diferentes para estudar. E essas características elas aconteciam de duas formas distintas. Como as plantas de ervilha são capazes de autofecundar e gerar descendentes com as mesmas características, ou seja, uma planta que tem ervilha da vagem amarela sempre vai ter descendentes de vagem amarela. Aí Mendel pensou,
E se eu cruzar essas informações, o que será que vai acontecer? Mendel, então, decidiu fazer experiências de polinização cruzada. Ele pegava o pólen de uma planta e jogava sobre a flor de outra planta com características distintas. Digamos que ele pegasse o pólen lá da plantinha da vagem verde e colocasse na planta de vagem amarela. E aí observava o que acontecia. As plantas que doaram seus gametas, que participaram da fecundação, ele chamou de geração parental. E os filhos dessas plantas de F1. Quando Mendel realizou o cruzamento da vagem amarela com a vagem verde, ele percebeu que a F1, os descendentes desse cruzamento, eram 100% compostos por vagens verdes. Opa, mas peraí. E cadê a informação genética lá da vagem amarela? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Aí que entra a segunda parte do experimento. Mendel permitiu que essas plantas da F1 autopolinizassem, e os descendentes dessa geração ele chamou de F2. Mendel notou a proporção de 3:1 na cor da vagem, sendo que 3/4 das plantas tinham vagens verdes e cerca de 1/4 tinha vagens amarelas. A partir desses experimentos, Mendel formulou o que hoje conhecemos como lei da segregação independente. Olha como isso é curioso. Mostra justamente pra gente como que o nosso pai e a nossa mãe às vezes nem têm a característica do nosso avô, mas nós sim expressamos essa característica. Antes de prosseguir com a nossa aula, eu quero que vocês internalizem 2 conceitos super importantes dentro da genética. O primeiro deles é o de genótipo. Genótipo nada mais é que o conjunto de todos os nossos genes. E nós representamos eles através de letras do nosso alfabeto. Quando um gene é dominante, ou seja, basta que apareça um deles para que a característica se manifeste, nós representamos com uma letra maiúscula. Por exemplo, Azão, Bzão, Czão. E quando o gene é recessivo, ou seja, que ele só se expressa quando vem em dupla, aí nós representamos por letras minúsculas e chamamos de Azinho, Bzinho, Czinho. Já o fenótipo é o resultado da expressão dos nossos genes, que podem ser através de proteínas ou através de RNA, ou ainda pode ser a influência que o meio exerce sobre as nossas características e, principalmente, que é o que mais acontece, a interação entre os dois. Eu sei que eu falei que seriam 2 conceitos importantes, mas eu vou inserir um terceiro, que é muito importante também, que é o conceito de alelo. Digamos que você vai comprar um pirulito e esse pirulito existe em 2 sabores. Aí você diz assim: me dê 2 pirulitos aí, e não especifica o sabor, certo? Então pode ser que venham 2 de cereja, ou 1 de cereja e 1 de morango, ou pode ser que sejam 2 de morango. Exatamente assim também acontece com os nossos genes. Para cada um dos nossos genes, nós herdamos 2 informações, uma do nosso pai e a outra da nossa mãe. E aí essa informação pode ser igual ou pode ser distinta. Quando temos 2 alelos iguais para o mesmo gene, nós dizemos que é uma situação de homozigose, ou seja, nós temos um homozigoto ali. Pode ser tanto um homozigoto dominante como um homozigoto recessivo. E ainda existe uma outra situação, que é de um alelo ser diferente do outro. Nesse caso, dizemos que é uma condição de heterozigose. Então, temos um heterozigoto. Quando falamos que o indivíduo é puro ou homozigoto, estamos dizendo que a mãe e o pai dele enviaram a mesma versão para esse gene. É o caso do albinismo, em que o genótipo do indivíduo é azinho-azinho. Ou seja, tem ali 2 alelos que são recessivos. Já as pessoas que são homozigotas dominantes ou heterozigotas apresentam pigmentos de melanina na pele, no cabelo e nos olhos. Já para a polidactilia existem 2 situações possíveis, já que ela é condicionada por um gene dominante. Então as pessoas que herdarem pelo menos um alelo dominante desse gene terão uma quantidade anormal de dedos nas mãos ou nos pés. Enquanto que os indivíduos de uma população que são homozigotos recessivos não herdam essa condição. Existe um diagrama chamado quadro de Punnett que nos permite determinar a herança genética a partir da simulação de um cruzamento. Sei. Eu vou preencher aqui 3 quadros de Punnett com vocês, mostrando justamente 3 situações distintas para a característica do albinismo. Inicialmente você desenha uma espécie de jogo da velha e vai só preenchendo com o genótipo que você tem. Então vamos olhar aqui a primeira situação, o cruzamento de homozigoto dominantes. Então se ambos são homozigotos, tanto o pai como a mãe só vão produzir um tipo de gameta. Lá na meiose só vão formar gametas com um tipo de informação. E como são dominantes, né, vão ser representados por letra maiúscula. Então nesse caso aí você tem os espermatozoides com um único tipo de alelo e também os ovócitos com o mesmo tipo de alelo. E agora que você já colocou a representação dos gametas nos quadrados externos, você vai simular a fecundação.
Você pode perguntar assim, ah, professora, e a ordem vai importar se eu colocar os espermatozoides de um lado ou de outro? Não importa, meu filho, aí é igual a matemática, a ordem dos fatores não vai alterar o menino, certo? Então, na hora da fecundação, você tem aí a junção do alelo paterno e o alelo da mãe, o alelo do pai e o da mãe, e vai brincando aí como se fosse brincando de batalha naval. Nessa situação, nem precisava a gente realizar o cruzamento. Por quê? Se o pai só tem o mesmo tipo de alelo para doar e a mãe também, já era fechada aqui 100%, né? A proporção de você só ter um tipo de informação. Então, a proporção genotípica é 100% azão. Lembre-se do genótipo, que são representados pelas letras do alfabeto. E a proporção fenotípica, que é o nome da característica, é 100% de pigmentação normal. Então, os filhos desse casal aqui não teriam a probabilidade de nascerem com albinismo. A segunda situação é o cruzamento de homozigotos recessivos. A mesma coisa, os alelos vão ser iguais, só que dessa vez vão ser 2 alelos recessivos, tanto para o pai quanto para a mãe. Mais uma vez, simulando aqui, ó, a fecundação. Quais as proporções obtidas? Você pode até pausar o vídeo agora e tentar fazer suas próprias proporções, né? Aí você faz a proporção genotípica e fenotípica. Então, aqui as proporções genotípicas obtidas, 100% do genótipo azinho, e a proporção fenotípica, 100% albino. Então, um pai albino e uma mãe albina só terão filhos albinos. A terceira situação é um cruzamento entre heterozigotos. Nesse caso aí, a situação muda um pouco de figura. Por quê? Porque metade dos gametas vão herdar uma característica e metade vão herdar outra. Então, metade dos espermatozoides vai carregar um alelo dominante e metade carrega um alelo recessivo. A mesma coisa acontece com os ovócitos. Metade carrega a informação dominante e metade o alelo recessivo. Mais uma vez, simulando aí a fecundação. Você tem uma proporção genotípica bastante variada. Vocês têm aqui, ó, um azão, ou seja, um homozigoto dominante, para 2 heterozigotos, um homozigoto recessivo, e ainda tem uma terceira que eu não coloquei aqui, porque é somente os números, ó, 1 para 2 para 1. Essa é a proporção genotípica obtida para a primeira lei de Mendel. E ela pode ser representada também por porcentagem. Que você tem 25% azão, 50% azinho, heterozigoto, e 25% azinho. E a proporção fenotípica, como é que fica? Você tem 3 para 1. Você tem 3 genótipos aqui que vão lhe dar a pigmentação normal e tem um genótipo que vai ser albino. Então, aqui você também pode representar por porcentagem 75% da pigmentação normal e 25% albino. Então, vamos resumir aqui os 4 conceitos básicos da lei da segregação independente de Mendel. O primeiro é que um gene ele pode ter mais de uma forma. Por exemplo, para a codivagem, a gente tinha lá o azão, que condicionava a cor verde, e o azinho, que era a cor amarela. Ou ainda, o seu pai pode lhe enviar o gene Czão para a covinha e a sua mãe enviar o Czinho para não ter covinha. Então, são 2 versões de um mesmo gene. Os organismos herdam 2 alelos para cada uma de suas características. Ou seja, metade das suas informações vem do seu pai e metade da sua mãe. Eu falo assim de ser humano, mas pode ser planta, pode ser qualquer outro animal que se reproduza sexuadamente, ok? Para cada uma das características, o indivíduo herda 2 versões de um mesmo gene. E elas podem ser iguais ou diferentes. A terceira conclusão é de que os gametas, após passarem pela meiose, só herdam um alelo para cada uma das características. Ou seja, as informações genéticas são reduzidas pela metade. E quando esse gameta se junta com outro durante a fertilização, o número de alelos é restabelecido. E o quarto princípio mendeliano diz respeito à dominância completa. Sempre que existirem 2 alelos distintos, o dominante e o recessivo, a característica que vai se expressar é o do dominante e a do recessivo vai ser oculta por ele. E para fixar os conceitos estudados na nossa aula de hoje, vamos realizar 2 exercícios.
Vamos à primeira questão. Com relação à primeira lei de Mendel, analise as proposições abaixo. Cada característica de um organismo é condicionada por dois fatores, genes alelos, um proveniente do pai e outro da mãe. Com certeza, essa foi justamente uma das conclusões da lei da segregação independente. Corretíssimo. Um alelo você herda do pai e outro da sua mãe. Item 2. Os dois fatores do par ou alelos são transmitidos para cada gameta no momento da sua formação? Opa, olha aqui a casca de banana. Os dois fatores do par vão para o gameta? Não. Apenas um dos fatores, um dos alelos que vai para cada gameta. A meiose vai apartar esses alelos aí. Item 3. Com a união dos gametas na fecundação, o par de alelos para cada característica é reconstituído? Exatamente, é por isso que acontece a meiose, para reduzir a quantidade de alelos e lá na frente na fecundação o número de alelos é restabelecido. No momento da formação dos gametas, os alelos se separam indo apenas um para cada gameta? Bingo, é isso aí. Mais uma das conclusões da primeira lei. Item 5. Um alelo do par é transmitido dependendo da sua manifestação? Não. A transmissão aqui vai ser de qualquer jeito. O alelo sendo recessivo ou dominante, ele vai passar para o descendente, certo? Questão 2, a questão da PUC de São Paulo. Sabe-se que em uma determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante Bzão e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, espera-se que nasçam 100% de gatos pretos, 100% de gatos brancos, 25% de gatos pretos, 50% gatos malhados e 25% de brancos, e item D, 75% de gatos pretos e 25% de gatos brancos. Vamos analisar o item A primeiro. A possibilidade de 100% dos gatos nascerem pretos é só se a mãe e o pai deles forem pretos. Aí sim nós temos esse 100% de chance. Se, por outro lado, 100% dos gatos forem brancos, ambos os pais são brancos. E não é o caso aqui. Por quê? Porque ambos são heterozigotos. Então, eles têm um alelo de cada. A situação trazida aqui pelo item C é uma condição que nós ainda vamos estudar mais adiante, que são as exceções da primeira lei de Mendel. Não é o caso ainda que nós estamos estudando dominância completa, quando um alelo se expressa e o outro fica oculto. Então, a situação que nos resta aqui é justamente a resposta da letra D. 75% dos gatos vão ser pretos e 25% dos gatos brancos. Essa é a proporção fenotípica encontrada na primeira lei de Mendel. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero ter contribuído com os seus estudos e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!